Fala aí, pessoal do nono, como é que estão vocês? Espero que estejam bem. Estamos iniciando mais uma semana, a segunda semana do ciclo 3, terceiro bimestre, e eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho as aulas aí. Gente, muito bem, nós vamos continuar falando sobre Guerra Fria. Hoje, especificamente, vamos falar aí desse contexto de Guerra Fria, falando sobre a China, Cuba, Coreia e Vietnã, conflitos localizados aonde dentro desse contexto de Guerra Fria. Bom, quero compartilhar com vocês, então, a apresentação que eu fiz para nos ajudar no desenvolvimento da aula de hoje, e eu espero que realmente possa ajudá-los a explicação aí da nossa aula de hoje, tá bom, gente? Muito bem. Lembre-se sempre das nossas atividades semanais, além de assistir a videoaula, peço a vocês que, por favor, leiam também as páginas 61 a 67 do livro 2 e façam essas atividades aí, ó, nas páginas 63, 64, 66 e 68 também do livro 2. Na sexta, eu vou colocar, então, o gabarito, e vocês podem também tirar qualquer dúvida comigo no fórum, tá certo? Na segunda-feira, podem tirar as suas dúvidas lá e na nossa sala de virtual, na nossa sala virtual. Bom, gente, por favor, qualquer dúvida, entre em contato comigo, a gente está aqui para ajudar no que for necessário. Então, vamos falar sobre questões aí, os novos personagens no mundo comunista, especialmente a partir do contexto de Guerra Fria. Nós já falamos, então, na aula passada, da Guerra Fria, esse conflito ideológico, mais ideológico do que propriamente dito fisicamente, né, militar, mas foi muito mais ideológico, como vocês mesmos responderam, mais na área da ameaça, do que de um confronto, né, pessoal. Por isso o nome até Guerra Fria, entre essas duas grandes potências emergentes na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos como ideal capitalista e a União Soviética como ideal socialista. E nesses, nós vamos hoje justamente ver esses novos personagens nesse mundo comunista, no mundo socialista aí. Bom, gente, enquanto a Guerra Fria estava dividida na Europa, certo? E nós contamos lá falando sobre a questão da corrida armamentista também, que estava cada vez mais colocando o mundo num risco aí de uma próxima guerra. Aí, o que acontece? As tensões vão começando a aumentar ainda mais com alguns conflitos ou ondas revolucionárias em localidades do mundo, em especial na China, na Coreia, como também em Cuba e no Vietnã. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre cada um desses movimentos. Na China, então, vamos falar primeiramente. Lembrando que a China, gente, já tem assim um contexto aí de ser humilhada diversas vezes. Ela perdeu a Guerra do Ópio para a Inglaterra. E, como consequência disso, teve que ceder a ilha de Hong Kong para a Inglaterra, certo? Em 1912, vai cair a monarquia, a última grande monarquia chinesa. Com isso, a disputa do poder vai ser entre vários senhores de guerra. Entre esses, destacaram-se o nacionalista, o Chiang Kai-shek, que tinha uma tendência liberal burguesa, mais para o lado capitalista. Bom, esse é o Chiang Kai-shek. Do outro lado, nós temos o Mao Tse-tung, que era comunista com apoio dos camponeses. E eles vão estar lutando pelo poder durante todo esse tempo aqui. A partir de 1927, esses conflitos se intensificam, indo até 1937. E o que acontece em 37? Em 37, a invasão japonesa na China. E com isso, o conflito fica interrompido. Há uma trégua nesse momento. Eles passam a lutar contra o inimigo externo, que seria os japoneses. Então, até o final da Segunda Guerra Mundial, esse conflito entre os nacionalistas e os socialistas dá uma tréguazinha, certo? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a partir do momento que a Segunda Guerra Mundial, então, cessou, deixou de acontecer ali, as lutas novamente começam a surgir. Só que os Estados Unidos deixou de apoiar justamente os nacionalistas, do Chiang Kai-shek lá, enquanto os soviéticos continuaram apoiando Mao Tse-tung nos seus ideais socialistas. E eles vão vencer, então, definitivamente em 1949, com o apoio soviético, e criam a República Popular da China, de viés, de linha socialista. Tá legal? Enquanto Chiang Kai-shek ele precisa fugir, e ele vai se refugiar na ilha de Formosa, atual Taiwan, e forma a China nacionalista, que será
capitalista. Então, aqui você já percebe a divisão da Guerra Fria dentro da própria China. Bom, e o que vai acontecer aí nessa China socialista, essa China sob o domínio de Mao Tse-tung? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. O nosso livro diz que uma palavra resume é uma China totalitária. Uma China totalitarista, onde os poderes estão concentrados dentro do Mao Tse-tung. E é o que vai acontecer. Bom, dois eventos aqui principais nós podemos destacar nesse momento aqui. Primeiramente, nós vamos falar do grande salto adiante, que foi chamado por Mao Tse-tung, e a Revolução Cultural. O grande salto adiante, a gente já fala com vocês sobre isso. O que foi isso? O grande salto adiante era uma ideia com o objetivo de transformar ali a China, que estava numa sociedade agrária, em um país socialista moderno, industrializado e coletivizado. Porém, entretanto, contudo, todavia, o que aconteceu? O mau planejamento da coletivização da agricultura, que envolveu também a introdução de melhorias tecnológicas no campo e a remoção de massas de agricultores para a indústria, gerou, gente, uma fome devastadora nas pessoas. E aliado a esta fome, o Estado reprime de forma extremamente violenta, reprimindo de forma extremamente violenta, gera aproximadamente 20 a 40 milhões de mortos. Tá vendo? Essa é a situação na China. Apesar do Estado liderado por Mao Tse-tung lançar a propaganda de um grande salto adiante, de que a China estava evoluindo, a verdade é que muitos estavam passando era fome, muita fome até, inclusive. Certo, gente? Dizem, a maior parte das pessoas aí, dos historiadores e estudiosos, dizem que foi a partir daí que alguns hábitos culinários foram introduzidos dentro da cultura chinesa, como o costume de comer o que fosse, né, animais exóticos, como morcego, entre outras coisas. Né? Até nessa nossa pandemia aí, falam que uma das razões até dessa mutação do coronavírus foi justamente dentro dos morcegos, que é uma alimentação comum em algumas partes da China. E isso se transformou justamente por causa justamente da fome que passaram nesse momento, gente. Então é interessante de pensar aqui e se falar aqui. O grande salto adiante era só propaganda de Mao Tse-tung. Na verdade, foi um grande passo abaixo, né? Contrário, não um grande salto adiante, certo? Do outro lado também temos a Revolução Cultural. E o que foi essa Revolução Cultural? Quando a gente fala em Revolução Cultural, a gente pensa em crescimento do ensino e entre outras coisas mais. Na verdade, não foi isso. Foi a ideia de banir justamente, né, da China o que ele considerava um elemento capitalista. Tá bom? Elementos da cultura ocidental, vamos dizer assim, até muitas vezes da própria cultura chinesa foram retirados. Elementos, na verdade, que tinham parte indo para o capitalismo. Há uma grande mobilização e uma doutrinação ideológica por meio de Mao Tse-tung neste momento aqui da Revolução Cultural, onde ele vai ampliar o autoritarismo, também a censura, controlando a educação, impondo valores morais, proibindo manifestações públicas livres e também a inibição, com certeza, da influência ocidental. É o que o nosso amigo Mao Tse-tung vai fazer de melhor neste momento aqui, né? Reprimindo duramente. É nesse contexto que surge o famoso livro vermelho, que você vê nessa imagem nas mãos das pessoas aqui, enquanto Mao Tse-tung está ao fundo. É uma coletânea, que esse livro vermelho o que é? É a chamada Bíblia do Socialismo Chinês, que era uma coletânea de pensamentos do Mao Tse-tung, de ideias que o Mao Tse-tung ele lançou. E que ideias eram essas? Eram ideias que ele tinha para difundir o pensamento do socialismo dentro da China. Né? Então, ele queria implementar justamente essa ideologia e veio através deste livro, onde os jovens estavam aprendendo a ler justamente dentro desse próprio livro aí chamado Livro Vermelho. Legal, galera? Então tá bom, vamos lá. Agora vamos falar aí a respeito da Coreia. A Coreia, a Guerra da Coreia acontece entre 1950 e 53. A Coreia também, no contexto da Segunda Guerra Mundial, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, ela vai ser ocupada. Da mesma forma como a Alemanha foi, ela vai ser dividida em duas zonas de ocupação. A parte norte, como vocês veem no nosso mapa aqui, ela vai estar sob influência soviética, ou seja, socialista, enquanto a parte sul estará sob influência dos Estados Unidos.
ou seja, capitalista. Bom, então, nós vemos aqui que isso acontece logo após a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial. E agora nós vemos, mas por que acontece a guerra? Acontece a guerra porque os coreanos do Norte invadem a Coreia do Sul, tentando assim formar, unificar a Coreia, sendo uma apenas Coreia, a Coreia socialista. Durante esse processo de guerra, então, haverá o apoio do Norte, da China e também da União Soviética. E com armamento, também pessoas estarão lutando aqui. Da mesma forma, os Estados Unidos vai apoiar a Coreia do Sul, que chega até a invadir a parte da Coreia do Norte durante o processo de guerra aí, e apoiados pela ONU. Bom, então a guerra vai levar aproximadamente perda de 2 milhões de pessoas e terminará sem um vitorioso, assim. Por que sem um vitorioso? Porque ao final desses 3 anos eles vão chegar ao seguinte acordo. Assinam um acordo, um pacto, deixa que as Coreias fiquem divididas mesmo, né? Deixa que elas fiquem assim, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Até hoje é assim. Coreia do Norte extremamente fechada, pensamento socialista, não há abertura de maneira nenhuma, líderes ditadores cada vez se multiplicam ali dentro da Coreia do Norte, enquanto a Coreia do Sul, na expansão capitalista que está, é um dos tigres asiáticos e cada vez mais bem vista, né, pelo mundo, pelo desenvolvimento que a Coreia do Sul tem apresentado. Bom, joia, gente? Então aí, vamos agora falar sobre a Revolução Cubana. O que foi a Revolução Cubana? A Revolução Cubana foi um movimento popular, gente, que vai derrubar o governo do nosso amigo Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista, ele era aliado dos Estados Unidos. Desde que entrou no poder, os Estados Unidos acabou, né, apoiando Fulgêncio Batista, que facilitava a entrada de bens dos Estados Unidos dentro da ilha, né, caribenha. Tá certo, gente? Qual foi a ideia desse processo revolucionário que acontece aqui na ilha de Cuba? Vai ser justamente tentar tirar a influência estadunidense dali e estabelecer o sistema socialista dentro da ilha cubana. E vai ter a liderança do nosso amigo Fidel Castro. Esses camaradas, eles vieram, se refugiaram e se prepararam numa região chamada Serra Maestra, que já historicamente em Cuba sempre foi lugar de refúgio de pessoas que lutavam contra a opressão do governo. E lá eles se formaram uma guerrilha, e esta guerrilha será responsável por tomar o poder em 1959 dentro da ilha cubana. Tá legal, gente? Então é interessante de se falar a respeito disso. Nisso vão entrando outros guerrilheiros, como no caso que nós vamos ver no próximo slide aqui, que é o caso desse camarada chamado Che Guevara e senhor Fidel Castro, que foram os principais líderes da Revolução Cubana. A Revolução Cubana é o exemplo da implementação do socialismo na América. Para muitas pessoas foi sempre esse exemplo e talvez causou muito medo de que as pessoas seguissem o exemplo de Cuba, né, dentro aqui da América. A Revolução Cubana teve como líder esses camaradas, esse aqui é o Fidel Castro, e aqui nós temos Ernesto Che Guevara. Fidel Castro, ele era um advogado que vai ser ganho pelas causas socialistas, pelas leituras de Karl Marx e Friedrich Engels, e ele adere a essas ideias de uma forma tal que se torna guerrilheiro. Seu irmão também, Raul Castro, será um desses guerrilheiros, e Ernesto Che Guevara é um argentino que vai ser ganho às causas da luta pela independência da América, especialmente não só a independência, mas da socialização da América, quando ele, numa viagem de moto com seus colegas, ele se simpatiza pelas causas sociais e passa a viver a vida agora, deixa realmente a medicina e passa a atuar como guerrilheiro em lutas dentro da América Latina inteirinha, inclusive dentro de Cuba, tá bom? Eles vão se juntar e, em 1959, conseguem tomar a cidade de Cuba, estabelecendo-se ali. Dizem que tiveram apoio dos soviéticos desde o princípio. Alguns falam que não. O fato é que, em 1961, os Estados Unidos, não aceitando essa dominação, tenta, né, recuperar a ilha. Porém, os revolucionários conseguem vencer os estadunidenses e agora aliam-se de fato e oficialmente à União Soviética. Isso gera uma tensão muito grande, que foi a tensão da crise dos mísseis em 1962, quando a União Soviética decide, né, instalar mísseis nucleares no território cubano, né?
E aí, gente, os Estados Unidos vai ficar muito preocupado, estabelece um bloqueio naval a Cuba, vai decretar ah, um bloqueio também econômico sobre a ilha cubana. E esse bloqueio econômico, para muitos, foi o responsável pelo não desenvolvimento da ilha da forma como deveria desenvolver-se. Cuba vai ser excluída da Organização dos Estados Americanos, logo em seguida, e passa por esse terrível embargo que durou por muitos anos aí, e até hoje, realmente, a ilha ainda é extremamente fechada para os recursos de fora. Boa parte da produção ia para a União Soviética, que trocava por combustíveis para eles, entre outras coisas. Então, nós vemos que a ilha não se desenvolveu da forma como deveria. Mas isso foi uma crise muito grande, gente, a crise dos mísseis. Por quê? Porque dá uma olhadinha nesse mapa aqui, galera. Olha onde é que fica Cuba, no quintal dos Estados Unidos. E para muitos foi justamente o mais próximo que chegou de uma terceira guerra mundial. Esse momento da crise dos mísseis, onde mísseis estavam sendo instalados em Cuba, prontos para atacar os Estados Unidos. Tá? Gente, falando sobre Cuba ainda, a gente pode falar um pouquinho aqui dos problemas atuais de Cuba. A Cuba teve esses problemas naquela época e até hoje também, por causa da falta de diversificação econômica, muito voltada para a agricultura ainda. Também a produção de alimentos era insuficiente para eles. E eles precisavam, então, de fora. E como havia o embargo econômico, não conseguiram desenvolver da forma como deveriam. Não desenvolveram também na parte industrial e não tendo capacidade para produzir combustíveis da forma como deveriam, acabaram sendo muito afetados em sua economia. Né? Também existe a crise relativa à falta de democracia e críticas, tanto internamente como externamente, desse desrespeito aos princípios dos direitos humanos. Fato é, por exemplo, que a família Castro permanece no poder até hoje. Fidel Castro ficou no poder, aí até quando ele adoeceu, passa o poder para o seu irmão, Raul Castro, que permanece até hoje. Fidel Castro já acabou, já morreu, tá bom? Bom, gente, vamos falar aqui sobre outro exemplo, que é o Vietnã. O que foi a Guerra do Vietnã? Deixa eu voltar aqui, acabei indo rápido demais. A Guerra do Vietnã, ela vai acontecer aqui, é um conflito que acontece entre 59 e 75, e com certeza foi enquadrada aqui nesse contexto de Guerra Fria. A Guerra do Vietnã ela acontece nesse contexto, gente. O que foi o contexto histórico do Vietnã? O Vietnã ele se tornou, era uma colônia francesa, a partir do final da Guerra da Indochina, ele vai ser dividido em dois países. Tá? Esses dois países seriam o seguinte: o Vietnã do Norte, sob influência socialista, certo? O apoio da União Soviética, liderado por Ho Chi Minh. E o Vietnã do Sul, como vocês veem aqui no nosso mapa, essa parte do sul aqui, era uma ditadura militar aliada dos Estados Unidos, com um sistema capitalista. Aí você pergunta, mas Estados Unidos apoiando uma ditadura? Sim. Por quê? Porque para eles não compensava ver o socialismo se difundindo. Então, o que fosse necessário para impedir o avanço socialista aqui na região do Vietnã, eles iriam fazer. Até porque essa região também é uma região muito rica em borracha. E eles queriam manter o comércio com a região. Tá bom, gente? Bom, continuando aí, a Guerra do Vietnã, ela acontece por causa de divergências políticas e ideológicas, claramente no sistema no contexto da Guerra Fria. Né? Divergências na questão econômica e política, questão dos capitalistas e socialistas. O início da guerra se dá em 1959, quando os Vietcongs, eles eram guerrilheiros, eles não gostavam de ser chamados assim. Eles eram guerrilheiros da parte sul do Vietnã do Sul, que tiveram o apoio de Ho Chi Minh e também dos soviéticos, esses camaradinhas aí. Mas nós vamos chamá-los de Vietcongs assim mesmo, né? Porque como ficaram conhecidos assim os nossos amigos aí Vietcongs? Eles vão então invadir e vão atacar uma base norte-americana no Vietnã do Sul, tentando então unificar o Vietnã sob a bandeira socialista. Essa era a ideia, então, dentro desse momento aqui histórico aqui. Lógico que os Estados Unidos não vai aceitar e vai começar a financiar e ajudar o Vietnã do Sul a lutar contra o Vietnã do Norte, até que definitivamente entrará na guerra em 1964, baseado no que chamou de efeito ou teoria dominó, né? O efeito da teoria, efeito dominó, que seria o seguinte: se o Vietnã se transformasse num país socialista, esse efeito se cairia sobre outras nações da região da Ásia. Tá? Então, dito isso, eles vão então mandar para lá aproximadamente 500 mil soldados e vão levar uma surra, gente. É interessante que levam uma grande surra, porque eles não estavam adaptados à localidade
E os Vietcongues e os vietnamitas do norte sabiam como melhor lutar na região. E realmente levaram uma baita de uma surra. E os Estados Unidos, para tentar fazer frente a isso, usam uma grande quantidade de bombas. Dizem até que foram usadas 3 vezes mais bombas do que foi na Segunda Guerra Mundial. Para você ter ideia, né? Bombas até químicas, o napalm vai ser usado, o fósforo branco, o agente laranja, são armas químicas que foram utilizadas ali contra a população, muitas vezes não só contra soldados vietnamitas, mas também contra a população. Legal, galera? Mostra aqui para vocês rapidinho o fósforo branco, que ele chamava de shake and bake, ele fazia isso, né? Agitava e assava, porque era uma bomba de efeito psicológico que levava as pessoas a fugir dos esconderijos. Os Vietcongs, para poder atuar de melhor forma, eles cavavam buracos, caverninhas e atacavam sempre na surdina as tropas estadunidenses. E não sabiam onde é que eles estavam, né? Daí os estadunidenses, para tentar tirar eles desses buracos, lançavam um fósforo branco, que era soltava um gás que deixava a pessoa extremamente agitada, ela não conseguia ficar ali dentro e tentava sair desses buracos, tá bom? Então, o fósforo branco foi uma das utilizações. O napalm também, essa bomba que você vê aqui na frente aqui, que era feita à base de gasolina, e ela tinha capacidade, gente, de acabar com o oxigênio de uma localidade. Muito forte essa bomba aí. Tinham produtos químicos dentro dela que faziam com que elas grudassem tudo que elas tocavam. Alguns falam até de uma gasolina no sistema de gel, sabe? Como se fosse em gel, onde ela grudava, e aquilo queimando tudo. Diziam, eles usavam para abrir clareiras no meio da mata para pousarem os helicópteros. O fato é que houve bombardeamento também de vilas e cidades com o napalm, como no caso dessa vilarejo aqui, que ficou essa famosa foto aqui embaixo de mim, gente. Essa foto dessa menina que teve seu corpo praticamente quase todo queimado pela bomba de napalm. Essa menina, hoje é esta mulher, que você vai ver aqui ao lado, se transformou até numa mulher que luta contra, né, os horrores da guerra. Lógico que hoje ainda tem essas marcas, né, da guerra do Vietnã, ou seja, essas queimaduras no seu corpo, ela ainda carrega isso com ela. Bom, gente? Bom, o interessante, quero trazer assim uma curiosidade para vocês, é que a guerra do Vietnã foi a primeira guerra a utilizar helicópteros, tá bom? Então, é interessante aqui que eles usam várias vezes, não só para transporte de pessoas, mas também para atacar diversas localidades. A guerra do Vietnã vai terminar, gente, a partir de 1968, há um processo aqui que você percebe que eles estão perdendo a guerra mesmo, Estados Unidos e o Vietnã do Sul. Porque o exército vietnamita do norte consegue invadir a cidade de Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul, e assim tomar a região deles. O Vietnã do Sul e os Estados Unidos vão tentar responder com toda a força, é a parte mais sangrenta da guerra, porém acabam perdendo essa localidade. E os Estados Unidos vai retirar as tropas aos poucos, começa a retirar as tropas em 1973 até 1975, quando o Vietnã será todo agora unificado sob a bandeira socialista. Legal, galera? Essas estão as referências bibliográficas aí. Qualquer coisa, por favor, dá um toque para mim, tá bom, gente? Boa semana de estudos.